Você já se perguntou por que algumas batalhas na sua vida parecem não ter fim? Você ora, jejua, busca a Deus, mas sente que algo continua travado, como se estivesse andando em círculos? Talvez o problema não seja a falta de oração. Talvez o problema não seja a falta de fé. Talvez o problema não seja a falta de esforço. Talvez o problema seja a falta de visão espiritual. Existem lutas que não se vencem com força. Existem prisões que não se quebram com emoção. Existem decisões que não se resolvem apenas com sentimentos. Elas só se vencem com revelação. Muitas vezes, o que está te ferindo hoje não é o que você vê, é o que você ainda não conseguiu enxergar. Hoje eu quero te falar sobre um tipo de jejum que não é para pedir coisas, não é para pedir dinheiro, não é para pedir portas abertas, não é para pedir milagres imediatos. É um jejum para pedir algo muito mais profundo. Que Deus abra os seus olhos espirituais. Um jejum para entender o que está acontecendo por trás das situações visíveis. Um jejum para discernir o que não aparece aos olhos naturais. Um jejum para caminhar não pela emoção, mas pela direção de Deus. Neste vídeo, você vai entender o que é o jejum de revelação e por que ele pode mudar completamente a maneira como você caminha, decide e luta espiritualmente. Porque quando Deus abre os seus olhos espirituais, você não apenas vê diferente, você vive diferente. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite simples e importante. Se inscreva no canal, porque todo esse conteúdo é preparado para te ajudar a crescer espiritualmente, amadurecer na fé e viver a vontade de Deus com mais clareza. Respire fundo, abra seu coração, porque essa palavra não é comum. Ela é profunda, confrontadora e libertadora. Primeiro, precisamos entender algo muito importante. Jejum é jejum. Não existe um jejum mais poderoso do que outro por causa do nome que recebe. O nome jejum de revelação é apenas simbólico. Ele não significa que esse jejum seja diferente no alimento. O que é diferente é o propósito espiritual. O que muda não é o que você deixa de comer. O que muda é o que você decide buscar em Deus. Esse é um jejum com um único foco. Não pedir o que você quer, mas pedir que Deus te mostre o que você precisa ver. Não é um jejum para dizer: Senhor, me dá isso. Senhor, resolve aquilo. Senhor, muda essa situação. É um jejum para dizer: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me mostra o que está oculto. Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá entendimento espiritual. Não é um jejum para buscar apenas bênçãos externas. É um jejum para buscar transformação interna. Não é um jejum para mudar apenas as circunstâncias. É um jejum para mudar a maneira como você enxerga as circunstâncias. É um jejum para buscar entendimento em vez de ansiedade, discernimento em vez de confusão, direção espiritual em vez de decisões impulsivas. Porque a revelação é visão espiritual. É quando Deus não mostra apenas o que está acontecendo, mas revela o porquê das coisas estarem acontecendo. Ele mostra causas, não apenas consequências. Ele revela raízes espirituais, e não só problemas visíveis. Quando Deus abre os olhos espirituais, você nunca mais caminha da mesma maneira. Você deixa de reagir por emoção e começa a discernir com sabedoria. Você deixa de viver confuso e começa a viver com entendimento. Você deixa de tomar decisões no impulso e passa a decidir com direção espiritual. Antes você apenas sentia o peso das situações. Agora você entende a origem delas. Antes você lutava sem saber porquê. Agora você luta com estratégia. Antes você caminhava no escuro. Agora você anda com luz. Por isso, o jejum de revelação não é um jejum para obter coisas. É um jejum para obter visão. Não é um jejum para mudar Deus. É um jejum para mudar você. Não é um jejum para convencer o céu. É um jejum para alinhar o coração com o céu. E agora que você entende o que é o jejum de revelação, agora que você entende o seu propósito espiritual, eu quero te mostrar 5 motivos poderosos pelos quais esse jejum pode transformar completamente a maneira como você vive, decide e luta no mundo espiritual. Primeiro motivo: para ver a raiz do problema. Muitas vezes nós oramos pedindo que Deus tire a dor, tire o peso, tire a luta. Queremos que Ele resolva rapidamente aquilo que nos incomoda. Mas nem sempre paramos para buscar entendimento. Nem sempre perguntamos o que está por trás dessa batalha. É possível vencer algo por um tempo e, meses depois, perceber que a mesma luta voltou com outro nome. Talvez não seja mais o mesmo pecado, mas é o mesmo vazio. Talvez não seja mais a mesma pessoa, mas é o mesmo padrão emocional. Isso acontece porque, sem revelação, nós lidamos apenas com o que aparece na superfície.
O jejum de revelação nos leva além do efeito e nos conduz até a causa. Ele nos faz enxergar feridas antigas, decisões mal resolvidas, traumas escondidos, mentiras que foram acreditadas ao longo do tempo. Deus não quer apenas aliviar sua dor, Ele quer curar a origem dela. Quantas vezes você já pediu libertação sem entender por que se sentia preso? Quantas vezes pediu mudança sem perceber o que precisava ser transformado dentro de você? Quando Deus revela a raiz, algo muda profundamente. Você deixa de lutar sem saber por quê e passa a lutar com consciência espiritual. A revelação não vem para acusar, vem para libertar. Ela não expõe para humilhar, mas para curar. Quando a raiz é tratada, o ciclo começa a perder força. O que antes se repetia automaticamente passa a ser compreendido, e aquilo que era confuso começa a fazer sentido. Esse é o primeiro poder do jejum de revelação. Não apenas resolver o problema, mas entender de onde ele nasceu. 2. Para discernir pessoas, ambientes e conexões. Nem toda pessoa que caminha ao seu lado está ajudando você a crescer espiritualmente. Nem todo ambiente que parece normal é saudável para a sua fé. Às vezes, o maior conflito da vida cristã não é um pecado visível, mas uma influência sutil. Existem conversas que nos afastam de Deus sem que percebamos. Existem ambientes que nos deixam pesados por dentro. Existem relacionamentos que enfraquecem nossa sensibilidade espiritual aos poucos. E muitas vezes, nós chamamos isso de normal. O jejum de revelação aguça a percepção. Ele nos ensina a sentir quando algo não está alinhado. Ele nos ajuda a perceber quando uma conexão começa a nos confundir em vez de nos edificar. Não é rejeição, é maturidade espiritual. Deus não revela para nos isolar, mas para nos proteger. Às vezes, Ele não remove pessoas da nossa vida. Ele abre nossos olhos para que possamos escolher como caminhar com elas. Nem todo afastamento é abandono. Alguns são livramento. Você começa a perceber quem te aproxima de Deus e quem te afasta. Quais lugares fortalecem sua fé e quais drenam sua paz. O que antes parecia apenas cansaço emocional passa a ser entendido como influência espiritual. O jejum de revelação não cria desprezo, cria discernimento. Ele não produz orgulho, produz responsabilidade. Depois que você vê com clareza, já não consegue viver da mesma forma. E isso é sinal de crescimento espiritual. Motivo 3. Para alinhar sua vontade com a vontade de Deus. Muitos dizem que querem a vontade de Deus, mas, no fundo, esperam que essa vontade seja igual a deles. Oram pedindo direção, mas já tomaram a decisão. Buscam confirmação, mas não estão abertos para a correção. O jejum de revelação trabalha no lugar mais difícil, o coração. Ele confronta o ego, as motivações escondidas, os desejos que colocamos acima da direção divina. Ele nos faz perceber quando estamos tentando convencer Deus em vez de ouvi-lo. Quantas frustrações espirituais nascem porque insistimos em caminhos que Deus nunca aprovou? Quantas dores surgem porque confundimos nossa vontade com a vontade dele? Esse jejum nos ensina a soltar o controle. Quando a revelação vem, entendemos que obedecer é mais importante do que entender tudo. Nem sempre Deus explica, mas sempre guia. E muitas vezes o que ele mostra não é o que queríamos ouvir, mas é exatamente o que precisávamos. A vontade de Deus não é pesada, mas é exigente. Ela pede rendição, ela pede humildade, ela pede confiança. Quando há alinhamento, a luta interior diminui, a ansiedade perde força, o coração encontra descanso. O jejum de revelação nos ensina que não fomos chamados para liderar Deus, mas para caminhar com Ele, não à frente, não atrás, mas ao lado. 4. Para caminhar com clareza, não com confusão. Deus não é Deus de confusão, mas muitas pessoas vivem espiritualmente confusas. Não sabem se continuam ou se param, não sabem se insistem ou se encerram ciclos. Vivem cansadas porque toda decisão parece um peso. A confusão gera medo, o medo gera paralisia, e a paralisia impede o avanço. O jejum de revelação existe para iluminar essas áreas escuras da alma, onde só há dúvidas e insegurança. Quando Deus fala, Ele não produz pânico, Ele traz paz. Mesmo quando a decisão é difícil, há convicção interior. Há uma certeza que não depende de circunstâncias, mas da presença de Deus. A revelação traz ordem aos pensamentos, ela organiza emoções, ela silencia ruídos externos. Você deixa de andar por impulso e passa a caminhar por direção. A clareza espiritual não significa ausência de problemas, mas presença de propósito. Você pode estar em um caminho estreito, mas com tranquilidade no coração.
Pode estar em um processo longo, mas sem confusão interior. Quem vive com revelação não vive perdido. Vive guiado, não vive reagindo, vive discernindo, não vive tropeçando no escuro, vive andando com luz e, por último, para identificar batalhas invisíveis. Nem toda luta é emocional, nem toda resistência é humana, nem todo atraso é natural. Existem batalhas que acontecem no mundo espiritual e que só podem ser entendidas por meio da revelação. Muitas vezes você faz tudo certo, ora, muda atitudes, se arrepende, tenta avançar, e mesmo assim encontra oposição. Portas se fecham sem explicação lógica. Processos se prolongam sem motivo aparente. Sem revelação, você começa a culpar pessoas ou a si mesmo. O jejum de revelação muda isso. Ele abre os olhos para entender que a guerra não é contra carne e sangue. Você deixa de brigar com pessoas e começa a lutar espiritualmente. Deixa de se condenar e passa a se posicionar. Quando Deus revela, a estratégia muda. Você aprende quando avançar, quando esperar, quando orar, quando se calar. A luta deixa de ser no escuro e passa a ser com entendimento. A revelação não elimina a batalha, mas muda a forma de enfrentá-la. Você passa a lutar com discernimento e não com desespero, com fé e não com confusão, com autoridade e não com medo. Quem vê no espírito não se perde na guerra, caminha com direção, mesmo em meio ao conflito. Talvez você chegou até aqui carregando confusão no coração. Talvez você estava lutando sem entender o porquê de tantas batalhas. Talvez você pensava que era falta de fé, mas hoje começa a perceber que era falta de visão espiritual. Existem lutas que não se vencem apenas com força. Existem dores que não se resolvem apenas com tempo. Existem decisões que não se esclarecem apenas com emoção. Quando Deus abre os olhos espirituais, o coração encontra descanso, mesmo quando a luta ainda não terminou. Porque agora você entende o que antes só sentia. Agora você discerne o que antes apenas confundia. Agora você caminha com direção e não apenas por impulso. E eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você está disposto a ver, mesmo que a revelação confronte escolhas antigas, relacionamentos que precisam ser revistos e caminhos que pareciam certos aos seus próprios olhos? Porque revelação traz responsabilidade. Depois que Deus fala, não dá mais para fingir que não ouviu. Depois que Deus mostra, não dá mais para fingir que não viu. Se essa mensagem falou com você, escreva agora nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Isso não é só um comentário, é uma oração. É um passo de fé. E permita que Deus te leve a um nível mais profundo de entendimento espiritual, onde você não apenas crê, mas vê, discerne e caminha com segurança, mesmo quando o caminho é estreito. E antes de sair desse vídeo, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva no canal para continuar crescendo espiritualmente conosco. Aqui nós estamos construindo uma comunidade que busca não apenas milagres, mas maturidade espiritual e revelação de Deus. E escreve aqui nos comentários também: qual tema você quer que a gente traga no próximo vídeo? Qual passagem bíblica, qual luta espiritual ou qual assunto você gostaria que nós explicássemos aqui? Seu comentário pode ser o próximo estudo. Sua pergunta pode ser o próximo vídeo. E a sua busca pode ser a resposta que Deus vai usar para tocar outras vidas. Que o Senhor abra seus olhos, fortaleça seu coração e te conduza a um novo nível de discernimento espiritual.